Um bom dia para todos, que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Nós vamos fazer no dia de hoje uma recapitulação quando estudamos o plano da redenção. Isso aqui é uma questão muito importante de entender, porque ao longo dos próximos dias nós vamos ver o desdobramento deste tema, estudando desde a justificação pela fé, a justiça comunicada, a perfeição em Cristo, a santificação e assim por diante. Então, quando se fala de, geralmente em termos de saúde, se pensa na temperança, mas é uma cadeia. Nós temos que a temperança é o fundamento da restauração da imagem de Deus na alma humana. E esse fundamento é o que permite a pessoa ter saúde. Então, se retrocedemos, diz, o fundamento da saúde é a restauração de Deus na alma humana. E o fundamento da restauração na alma humana é a temperança. Então, para eu ter saúde, eu preciso ser restaurado. E para ser restaurado, preciso de temperança. Por quê? O ser humano foi criado de uma maneira assim assombrosa, maravilhosa. Não existem palavras para descrever isso. Mas geralmente se pensa na criação do ser humano de maneira isolada. Mas o projeto de Deus considera um conjunto. Esse conjunto envolve o ser humano, o combustível necessário para ele funcionar, a água, a luz solar, o ar puro, e para que essas engrenagens que aparecem aqui na tela, que representam as quatro dimensões do ser humano, pudessem funcionar de maneira harmônica, para benefício do todo, era necessário que recebesse a palavra de Deus na dimensão mental. E isso que consegue o ser humano ter confiança em Deus. Então, no processo da criação e da vida do ser humano, ele teria que realizar trabalho físico e trabalho mental para ter saúde e ainda ter repouso. E ele foi criado com propósito: amar a Deus e amar ao próximo. Isto é, obedecer a Deus e servir ao próximo. Então, o ser humano foi criado como um todo. Ele não pode viver sem um combustível adequado, sem água, sem tomar luz solar, sem respirar ar puro. Ele não pode manter o funcionamento dessas engrenagens de maneira harmônica sem a palavra de Deus, porque não teria confiança em Deus. E ele, para ter saúde, tem que equilibrar o trabalho físico, o trabalho mental e ainda ter repouso. E ele foi criado com propósito. Não foi criado para ele sem uma função determinada. Como a coisa que o ser humano cria. Cria uma chave de fenda para apertar parafusos, tirar parafusos. Fez um martelo com outro propósito. Mas, infelizmente, tudo isso foi quebrado quando o ser humano recebeu a palavra de Satanás em lugar da palavra de Deus, se misturou na dimensão mental com a palavra de Deus, a mente se corrompeu, perdeu a confiança em Deus e estas engrenagens passaram a funcionar de maneira independente, cada uma atendendo aos seus próprios desejos, enfim, satisfação própria de cada uma das dimensões. O que aconteceu? Mudaram o combustível que Deus criou especificamente para o funcionamento desse ser humano, substituiu a água por outros líquidos, tá? Já não é mais água pura, Coca-Cola, café, etc., etc. Não toma mais luz solar porque vive em um ambiente coberto, tá? Isso no trabalho, dentro de casa. Não respira mais ar puro, porque agora se aglomera nas cidades. Resultado, não realiza mais trabalho físico e mental. Ou realiza um, ou realiza o outro, e não tem mais descanso. E agora vive sem propósito. Não mais amar a Deus, mas amar ao mundo
não mais a servir ao próximo, mas servir a si próprio. Resultado de tudo isso, perdeu a saúde, perdeu tudo. Impressionante como o pecado alterou a vida do ser humano. Agora, aqui diz o seguinte: o que é a redenção? Aqui nós temos que conhecer muito bem, porque agora Deus quer restaurar o ser humano dessa situação lamentável, essa catástrofe na vida do ser humano. Aí entra a questão da redenção, que é o sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades, para que seja devidamente compreendida e apreciada toda a verdade contida na palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, precisa ser estudada à luz que jorra da cruz do Calvário. E em ligação com a assombrosa verdade central da expiação do Salvador, os que estudam o maravilhoso sacrifício do Redentor crescem em graça e conhecimento. Isso está na meditação matinal Filhos e Filhas de Deus, na página 221. Então, o sacrifício de Cristo como expiação do pecado é a grande verdade em torno da qual se agrupam todas as outras verdades que estão na revelação. Isso pode ser dito com palavras bem simples e bem claras. O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção. E o que significa isso? A restauração da imagem de Deus na alma humana. Quer dizer, o tema mais importante na Bíblia é a restauração do ser humano. Por que tem que ser restaurado? Porque, sem ser restaurado, está alienado de Deus. Agora, o que precisa ser restaurado? Restaurar no homem a imagem de seu autor, o Senhor Jesus Cristo. Levá-lo de novo à perfeição em que fora criado. Promover o desenvolvimento do corpo, espírito e alma, para que se pudesse realizar o propósito divino da sua criação. Tal deveria ser a obra da redenção. Por que é importante entender isso? Porque não é somente restaurar a dimensão espiritual, tem que ser restaurar as quatro dimensões para o ser humano ser colocado na relação correta com Deus. Essas engrenagens podem ser representadas desta maneira. Nós temos as quatro dimensões, só que as quatro dimensões estão intimamente integradas, não são independentes. Se afetamos uma, qualquer uma das quatro, afetamos o todo. É isso que diz a Ciência do Bom Viver, página 241. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas doenças sofridas pelos homens são resultado de depressão mental. E observem, desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Se nós observarmos aqui esse texto, desgosto, ansiedade e descontentamento são três elementos que estão na dimensão psicossocial, que tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Da mesma maneira, remorso e culpa, que são dois elementos que estão na dimensão espiritual, também tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Então, por isso que o ser humano tem que ser restaurado como um todo. O resultado final vai ser saúde. Mas o que Deus está procurando nessa restauração, adequar-nos para a vida eterna. E isso tem que acontecer agora aqui na Terra. Muitos textos do Espírito e Profecia nos falam de três dimensões: dimensão física, mental e dimensão moral, que seriam essas duas, espiritual e psicossocial. E observe este texto que está no livro Temperança 148. Caso os hábitos físicos não estejam corretos, esse é aqui. As faculdades mentais, esse aqui.
e morais. Essas duas não podem ser fortes, pois existe grande relação entre o físico e o moral. Então, afetamos qualquer uma dessas dimensões, afetamos o todo. E por isso que o tema central da Bíblia, ao redor do qual gira todos os demais, é o plano da redenção. E essa redenção tem que ser sobre o todo, a restauração sobre o todo. Agora, o interessante é por onde começa a restauração. Porque são quatro dimensões. Sabe? As quatro podem se expressar de maneira independente, mas as quatro influenciam sobre o todo, mesmo se expressando de maneira independente. Então, geralmente se pensa na dimensão espiritual. Mas olha que impressionante, se não fosse o Senhor Jesus que inspirou a Ellen White, Espírito Santo inspirando a Ellen White para escrever isto, nunca poderíamos entender por quê. Vejam aqui. Cristo sabia que a fim de cumprir o plano da salvação, salvar-nos do pecado, porque o salário do pecado é a morte, então tem que salvar-nos do pecado. E para salvar-nos do pecado, ele teria de iniciar a obra da redenção, a restauração, exatamente onde começara a ruína. Adão caiu no ponto do apetite. Cristo assumiu a obra da redenção, a restauração, exatamente onde começara a ruína. O mesmo é verdade em nossa experiência. Devemos iniciar a obra da reforma, precisamente onde a obra de degeneração é sentida tão intensamente. Isso está na meditação matinal este dia com Deus, página 204. Por que tem que começar pela alimentação? Porque o que nós comemos e bebemos afeta a percepção, e a percepção afeta o discernimento. E isso compromete o entendimento da palavra de Deus, e isso nos impede de obedecer à palavra de Deus. E nós somos restaurados pela palavra, como veremos a continuação. Por isso que está escrito em Conselho sobre o Regime Alimentar, página 161. A reforma de saúde é um dos ramos, não é o único, da grande obra que deve preparar um povo para a vinda do Senhor. E esta é uma obra que tem de ser feita quando? Antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito, quer dizer, restaurado. E é interessante o texto que está no livro Temperança 252. Deus requer que seu povo seja temperante em tudo. E observem, a menos que pratiquem a temperança, eles não serão, não poderão ser santificados por meio da verdade. Porque para a verdade nos santificar, tem que ser obedecida. E para ser obedecida, tem que ser entendida. E para entender, eu preciso de percepção, discernimento, raciocínio e memória. E justamente a temperança afeta a percepção. E bloqueando a percepção, já não conseguimos discernir as impressões do Espírito Santo. Podemos ler a Bíblia, ler o Espírito Profecia, mas não discernimos com a profundidade necessária para tomar decisões quanto a obedecer à palavra de Deus. E aí compromete todo o processo. Por isso que a temperança é o fundamento. Agora, como Deus age? Porque o ser humano, digamos, não dá a importância que deveria à questão da temperança e não pratica hábitos saudáveis. Como Deus salva esse ser humano? Nós temos o melhor exemplo na Bíblia, Sansão. Sansão era servo de Deus, juiz de Israel, mas ele era desobediente, intemperante e mulherengo. Como Deus podia salvar esse homem, levá-lo para o céu, sendo seu servo, sendo o juiz de Israel? Então aí entra o caminho alternativo, o caminho B, não é mais o A. Ele permitiu que Sansão fosse preso, humilhado, maltratado, furaram os olhos, acorrentado. Afinal, Sansão decide, para cumprir sua missão, derrubar o templo, morreu. Morreu salvo, mas esse não era o caminho.
¿Por qué él era desobediente e intemperante? Si se lembram, o relato da vida de Sansão, ele aparece indo em uma de suas caminhadas, dá de encontro com um leão, matou o leão e continuou seu caminho. Na volta, havia um enxame, tinha feito um enxame de abelhas, tinha feito seu ninho na carcaça do leão. E ele sabia que não podia tocar nada morto. Isso foi ensinado para ele desde pequeno. Nazireu, eles não podiam tocar nada morto. Simplesmente, ele pegou mel, porque era intemperante, foi comendo e deu para o pai a comer. Era desobediente e intemperante. E mulherengo, sabia que não podia tomar mulher fora do povo de Israel, mas ele gostava da Filistia, foi atrás da Filistia e casou com uma Filistia. Como Deus podia levar esse homem para lá? Tá? Intemperante, desobediente, mulherengo. Bom, colocou numa situação complicada. E isso acontece com todos nós. Na medida que vamos desobedecendo a palavra de Deus, como o Senhor veio para nos salvar, não para nos condenar, aí nos coloca em situações complicadas. Bom, como o Senhor resolve o problema, então? Não fomos criados pela palavra de Deus. Por isso, o ser humano nasce à imagem e semelhança de Deus com natureza espiritual. Assim, o homem podia ter saúde, felicidade, paz, enfim, ter tudo. Mas, infelizmente, pela desobediência, ele recebe a palavra de Satanás, se instala o pecado no ser humano e agora passa a ser regido por uma natureza carnal. Alienado de Deus, alienado do céu, sem esperança. Como o Senhor age para salvá-lo? Agora tem que ser recolocada a palavra de Deus na mente humana, para ser regenerada, recriada à imagem e semelhança de Deus. E isto pela palavra. Só que para isso acontecer, ele tem que obedecer. Mas como ele tem uma natureza carnal, sabe? A obediência não é algo natural para o ser humano. Então ele tem que contrariar essa natureza. Para isso precisa um poder sobrenatural, poder de Deus. E para receber esse poder, tem que render sua vontade humana à vontade de Deus. E para render a sua vontade à vontade de Deus, precisa ter fé em Deus. E para ter fé, ele tem que discernir o amor de Deus. Aí entra a cruz do Calvário. Por isso, o primeiro texto nos fala do grande sacrifício realizado na cruz, tá? Que é o tema central da Bíblia. Porque sem você discernir o amor de Deus na sua profundidade, no sacrifício de Cristo, você não tem como confiar em Deus para render sua vontade à vontade de Deus, e então não tem como receber o poder de Deus para obedecer. E na desobediência, a palavra de Satanás continua sendo enxertada na mente e a natureza carnal continua dominando. Agora, neste processo todo, se vocês observam, a temperança é o fundamento de todas as graças que vêm de Deus. Por quê? Para eu obedecer, eu preciso entender. E para entender, preciso de percepção. Para poder discernir, poder raciocinar, poder a memória contribuir com todo esse processo. Agora, isso aqui dura a vida toda. Tá? Deus vai trabalhando na pessoa até o dia da morte, quando a pessoa entra no juízo, e o resultado vai ser vida eterna ou morte eterna. Se a pessoa permitiu ao Espírito Santo restaurá-lo à imagem e semelhança de Deus, o resultado é vida eterna. Porque o remédio de Deus é 100% garantido. O problema é que nós vamos negligenciando a palavra de Deus e ao negligenciar não estamos obedecendo, consequentemente estamos desobedecendo e consequentemente a palavra de Satanás está sendo implantada na mente. Percebem? E aí o resultado é que a natureza carnal continua dominante e o resultado no juízo vai ser morte eterna. Aqui já é sem misericórdia o juízo. Até aqui a misericórdia funciona. Então, na criação, vamos ver a criação primeiro.
Gênesis 2:7 é bem claro. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Bom, até aí é fácil de entender. Se analisarmos o ser humano, 60 a 70% é água. Nos ossos vamos encontrar cálcio e fosfato. No sangue vamos encontrar, entre muita coisa, vamos encontrar ferro, vamos encontrar minerais, etc. E eh, vamos encontrar nas células cloro, o mesmo cloro da água sanitária. Vamos encontrar sódio, o mesmo sódio do sal de cozinha, e assim por diante. O ser humano foi feito de todos os elementos químicos que estão na Terra. Por isso que o Senhor diz, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A segunda parte que é importante, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Soprou na sua narina, quem? O Todo-Poderoso. O fôlego da vida. O que é esse fôlego da vida? Para o homem passar a ter vida. Bom, o livro de Jó, que foi escrito conforme a estrutura poética dos hebreus, é uma afirmação seguida de uma outra afirmação, com palavras diferentes, para entender o pensamento do escritor. Então, no capítulo 32, verso 8, diz: na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso o faz sábio. Então, ele afirma que há um espírito no homem. Tá? Aí, cada pessoa pode interpretar de maneira diferente o que é o espírito. Mas a seguir diz, o sopro do Todo-Poderoso lhe dá sabedoria e entendimento, o faz sábio. Então, o que viria a ser esse espírito que está no homem? A sabedoria, o entendimento. Quem colocou essa sabedoria e entendimento? O sopro do Todo-Poderoso. A mesma coisa que está aqui. O sopro todo-poderoso deu vida ao ser humano, através do fôlego da vida. Agora, quem complementa esta ideia é no livro de Jó, capítulo 33, verso 4. O Espírito de Deus me fez, ele afirma. E o sopro todo-poderoso, segundo a ação do sopro todo-poderoso, me dá vida. Então, o sopro todo-poderoso deu a sabedoria e entendimento, que é o Espírito, e deu também a vida, certo? E o que diz o Senhor Jesus Cristo em João 6,63? O Espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. E observe, as palavras que eu vos disse são Espírito e são vida. As palavras são Espírito e são vida. E o que está dizendo aqui? Que o sopro todo-poderoso deu o Espírito, que é o entendimento, a sabedoria, a mente. E também o mesmo sopro todo-poderoso deu a vida. Quer dizer, deu o Espírito, colocou o Espírito no homem e deu a vida. E aqui diz o Senhor Jesus que quem faz isso é a palavra. Elas são Espírito e são vida. Então, quando fala em Gênesis 2:7, soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ter vida, passou a ser, foi feito alma vivente, o que vem a ser esse fôlego da vida? A palavra de Deus. Graças a Deus pelo Espírito de profecia, porque se você lê os comentários bíblicos, aqui fala de ruach, que é pneuma, que é sopro, e fica só nisso. Mas quando a gente entende que esse fôlego da vida, a palavra de Deus, tem um significado muito grande, porque a Bíblia passa a ser para nós algo vital, essencial, tremendamente importante. E isso que explica Ciência Bom Viver, página 77, aqui a respeito da cura de um paralítico. E observem o que diz. A mesma voz que comunicou vida ao homem criado do pó da terra, a mesma voz, não diz o mesmo sopro, o mesmo fôlego, a mesma voz, quer dizer, a mesma palavra, infundir a vida ao paralítico moribundo. E aqui é algo muito extraordinário. E o mesmo poder que dera vida ao corpo, renovar o coração, que é o nosso próximo passo, que é a restauração. Fomos criados pela palavra, somos recriados pela palavra.
Fomos gerados pela palavra, somos regenerados pela palavra. Por isso diz, aquele que na criação falou e tudo se fez, que mandou e logo tudo apareceu, comunicar a vida à alma morta em ofensas e pecados. Não é maravilhoso? Eu encontro algo extraordinário isso aqui. Por isso que o Salmo 33:6 diz, pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Pelo espírito da sua boca. E esse é o fôlego da vida. Esse é o sopro do Todo-Poderoso. Essa é a palavra de Deus, que restaura o ser humano. Mas aí entra a questão. Para receber a palavra, precisa ser obedecida. E para obedecer, eu preciso um poder sobrenatural. Não posso obedecer por mim mesmo, porque eu tenho uma natureza contrária à obediência da palavra de Deus. Deus é muito maravilhoso. Agora, o que aconteceu quando entrou a palavra de Satanás? Aí começa a tragédia. Isso foi pela desobediência. Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12 e 23, diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Bom, nós temos que tomar cuidado com esse texto. Muitas vezes se considera da seguinte maneira. Quando fala que não há justo nenhum sequer, você diz, não há nenhum justo na terra. Não é verdade. Mas aqui Paulo está falando, na Epístola Romano, está demonstrando para os judeus que eles eram o povo escolhido de Deus. E eles achavam que só eles eram justos e consideravam todos os gentios injustos, porque eram de fato. Mas eles eram tão transgressores quanto os gentios. E por isso Paulo diz, como está escrito, não há justo nenhum sequer, pois todos pecaram. Eles e vocês também. E carecem da glória de Deus. Carecem do caráter de Deus. Então, isso é importante quando você lê esse texto. Nós vamos ver no próximo, amanhã, no tema amanhã, que isso fica muito claro na Epístola aos Romanos. Toda a argumentação dele, capítulo 2, capítulo 3, nos 5, tá? É por que ele fala a um justo nenhum sequer. Está falando para eles, vocês se acham que são santos, mas vocês não são santos e participam dos mesmos pecados que os gentios. Então não há um justo nenhum sequer, pois todos pecaram e, consequentemente, carecem do caráter de Deus, carecem da glória de Deus. E é tão grave essa situação, porque em Isaías 48:8 diz que somos transgressores desde quando? Desde o ventre materno. Somos desobedientes por natureza. Terrível e tenebroso. Como começou esta história do pecado? Em Gênesis 2, 15, 17, o Senhor deu instruções claras, muito claras, objetivas. Não havia como não entender. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Já tinha acontecido o grande conflito lá no céu. Lúcifer tinha se rebelado contra Deus, separado um terço dos anjos na rebelião, e agora a rebelião já existia. O Senhor cria o ser humano, esse mundo, maravilhoso, e ainda belo em alguns aspectos. Mas, por causa desse problema lá no céu, o Senhor adverte aos homens: tomem cuidado. E para eles terem em mente isso de forma clara, ele planta uma árvore, a do conhecimento do bem e do mal, que representa a rebelião, diz: não comerás. Porque no dia em que dela comeres, se você se alimenta do fruto da rebelião, certamente morrerá. Então foi claro? Foi muito claro. Agora, em Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 6, vamos abrir as Escrituras, está a queda do ser humano. É interessante que nesse processo de queda, no versículo 1, aqui está o primeiro ato de mediunidade deste mundo. Lúcifer fala através de uma serpente e assim seduz a Eva. E diz:
Ora, a serpente era mais astuta que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. E observem o versículo 4. Aqui está o primeiro ponto importante. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E o que o Senhor tinha dito? Porque no dia em que ela comeres, certamente morrerás. E Lúcifer está falando que não morrereis. Está dizendo, Deus não fala a verdade. Deus mente. É isso que ele está falando. Verso 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e observem, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O que ele está dizendo com isso? Você não precisa mais de Deus. Tudo que Deus sabe, tanto do bem como do mal, você também sabe. Então você não precisa mais de Deus, pode ter uma vida independente. E esse pensamento permeou toda a sociedade humana. Por isso que não é raro ouvir quando uma criança, um adolescente diz: ah, eu sei o que eu faço, eu cuido da minha vida. Já ouviram falar isso? Então, quando a pessoa diz isso, porque ele sabe tudo, não precisa de conselho, não precisa aprender nesse mundo os que são mais, que têm mais experiência, mais anos de vida. Não, não precisa. Para aprender de Deus também não. Eu sei tudo que Deus sabe. A seguir, e agora no verso 6 diz: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Bom, o que aconteceu com a mulher aqui? Deixou de lado a palavra de Deus e recebe a palavra de Satanás. Porque para ela tomar o fruto e comer. Por quê? Porque Satanás lhe disse que nesse fruto haveria uma experiência de vida que era superior a tudo que ela conhecia. Deixa a palavra de Deus, recebe a palavra de Satanás e a mente se corrompe. E aí vem os resultados. Primeira consequência. E ela se tornou um instrumento de Satanás, ah? Porque deu de comer ao marido. Já começa o problema aí. Verso 7. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira e fizeram aventais para si. Você percebe? Quando uma pessoa procura se cobrir, é porque sente pudor, vergonha, e isso acontece quando os olhos de alguém invadem a sua privacidade. Aí a pessoa procura se cobrir, sabe? Então, por que invade a privacidade? Porque nos olhos há cobiça. Quer dizer, alguns elementos que não existiam na experiência deles, como sentir vergonha, sentir cobiça, tudo isso fruto da corrupção da palavra de Satanás na mente. E não é somente isso. Verso 8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Nunca tinham tido esse sentimento de esconder-se de Deus. Tudo isso fruto da corrupção da mente. E no verso que segue, verso 9, e chamou o Senhor Deus a Adão e lhe disse: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Na outra versão bíblica diz: tive medo. Nunca o ser humano, antes de receber a palavra de Satanás, tinha tido medo de Deus e ter sentido a necessidade de esconder. E aqui vem o ponto super grave. Verso 11. E Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses?
Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não assume a responsabilidade e acusa a Eva. E de quem é o espírito acusador? Do diabo. Ele, ao receber a palavra de Satanás pela desobediência, recebe o espírito do diabo. E aqui é algo interessante. Quando nós recebemos a palavra de Deus pela obediência a ela, nós estamos recebendo o espírito de Deus. Então, na obediência, recebe-se o espírito de Deus, que nós vamos estudar no final desta série. Quando recebemos a palavra de Satanás pela desobediência, recebemos o espírito de Satanás. E o resto são frutos. E o que aconteceu com a mulher? Verso 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Também não assume a responsabilidade, agora culpa a serpente indiretamente a Deus. O mesmo espírito de Adão, ela também recebe. Bom, aqui está toda a relação que nós lemos na Bíblia. O que aconteceu? A mente foi corrompida com a palavra de Satanás. É o que explica Paulo na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículos 2 e 3. Mas receio, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A mente foi corrompida. Agora, o grave está que os filhos não nascem mais à imagem e semelhança de Deus. Desde que entrou o pecado, como revela Gênesis 5:3, os filhos nascem à imagem e semelhança do Pai. Diz o Senhor, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, semelhança a Adão, conforme a sua imagem, ele chamou Sete. Como era Adão quando teve esse filho? Ele tinha cobiça, ele tinha vergonha, tinha medo de Deus, se escondia de Deus, tinha espírito acusador. Assim nasce o filho. E os filhos desse filho nascem também com a mente corrupta. E assim vai até chegar ao nosso tempo, conforme relata 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, etc, etc, etc. Terrível e tenebroso. Por isso que o ser humano não tem esperança nenhuma sem Cristo. Não tem como alterar essa situação. Tanto é que em Gálatas capítulo 5, versículo 19 e 21 diz, as obras da carne, quer dizer, como funciona uma pessoa com essa natureza, são conhecidas, são prostituição, impureza, e aqui menciona feitiçarias, idolatria, e entra a questão bebedice e glutonarias, a intemperança. Quer dizer, o ser humano está completamente perdido. Por isso que Cristo fez esse mundo a salvá-lo. E há duas grandes promessas, né? Gênesis 3:15, o Senhor, depois da queda de Adão, diz, porém inimizade entre ti e a mulher, falando para Lúcifer. Este te ferirá a cabeça, aqui falando do descendente, e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás feriria o calcanhar de Cristo e Cristo lhe feriria a cabeça. Morte eterna. Mas é que a promessa mais eu gosto é o Salmo 103, versículos 11 e 12. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E que maravilhoso. O Oriente está para a esquerda, o Ocidente para a direita, assim fica, separa as nossas transgressões de nós. Essa é a obra de Cristo. Bom, falando desta questão da corrupção da mente, e aqui há um ponto importante para deixar bem claro a respeito da corrupção. Porque quando se fala de Cristo, Cristo não era igual a nós, sabe? Muitos pensam que Cristo era exatamente igual a nós. Não, não era, não.
por tres razones simples. Primero, Cristo fue gerado pelo Espíritu Santo. No somos gerados pelo Espíritu Santo, ya somos diferentes. Segundo, Cristo era a palavra encarnada. No somos a palavra encarnada. Nós recebemos a palavra e a recebemos pela eternidade. Observen por que a mente de Adão foi corrupta. Diz, aqui a prova de Cristo foi muito maior que a de Adão e Eva, pois Cristo assumiu nossa natureza caída, mas não corrupta, e não se corromperia a menos que recebesse as palavras de Satanás em lugar das palavras de Deus, que é o que aconteceu com Eva e Adão. Então, somos muito diferentes. Como explicar que podemos vencer como Cristo venceu? Aí entra o plano da redenção. Temos que participar da natureza divina. E todo o plano de redenção nos explica como participar dessa natureza para ser libertados do pecado, que é a nossa próxima parte. Agora, a experiência de Cristo. Na grande cena do conflito de Nosso Senhor no deserto, aparentemente sob o poder de Satanás e seus anjos, teria ele sido capaz, em sua natureza humana, de ceder a essas tentações? Como Deus, não podia ser tentado, mas como homem podia, e isso veementemente, e podia ceder às tentações. Sua natureza humana era criada, era humana, idêntica a nossa. Continuando o texto. Sendo participantes da natureza divina, observem, podemos permanecer puros, santos e incontaminados, mas temos que participar da natureza divina, que é o próximo passo que explica o plano da redenção. A Trindade não se tornou humana, e o humano não foi deificado pela combinação de duas naturezas. Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa, corrupta e caída que possuímos, pois nesse caso não poderia ser uma oferta perfeita. Então, isso deixa claro dois aspectos. O ser humano se corrompeu porque recebeu a palavra de Satanás. Cristo não recebeu a palavra de Satanás nem no céu nem aqui na terra. Então, não tinha uma mente corrupta. ¿Sabes? Então, somos diferentes de Cristo e nós temos uma natureza diferente porque se recebeu a palavra de Satanás em lugar da palavra de Deus. E aí que temos que tomar cuidado hoje. Você está estudando a Bíblia. A Bíblia diz, este é o caminho, andai por ele, sem vos desviar nem para a esquerda nem à direita. Se eu me desvio ou para a direita ou para a esquerda, eu estou deixando de lado a palavra de Deus. E o que estou recebendo? A palavra de Satanás. Veja a experiência de Paulo agora. Isso está no livro Saltaio, página 32. Referindo-se à lei, ele diz, Paulo, e o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. E aí cita Romanos 7:10. Ele confiara nas obras da lei. Mas quando o espelho da lei foi colocado diante dele e viu a si mesmo como Deus o via, cheio de falhas, manchado pelo pecado, exclamou: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. Continuando o texto. Paulo contemplou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito importante, hein? Ouviu a voz de Cristo dizendo: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Resolveu apoderar-se dos benefícios da graça que salva. Estar morto para as transgressões e pecados. Ter a culpa removida pelo sangue de Cristo. Ser revestido da justiça de Cristo. Tornar-se um ramo da videira que vive. Essa foi a decisão de Paulo. Andava com Cristo e Jesus tornou-se para ele não a parte da salvação, enquanto suas boas obras eram a outra parte, mas o seu tudo em todos, o primeiro e último, e o melhor em tudo. Tinha a fé que extrai vida de Cristo, que o habilitava a harmonizar a vida com o exemplo divino. Exaltai-o, página 32. Essa era a vida de Paulo. Andava com Cristo.
Esse é o que nós precisamos aprender como Enoque, andar com Cristo. Como Noé andou com Cristo. Abraão andou com Cristo. E assim por diante. A única forma de vencermos é o que andar com o Senhor. E em Romanos 7, 22, 24 diz, porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas veio nos meus membros outra lei, aí que está o problema nosso, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende, observe, debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então é dominado por uma lei estranha, que é a lei do pecado. E aí que ele exclama, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus, que no Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2, que apesar de termos essa lei do pecado que está em nossos membros e que nos prende debaixo da lei do pecado, diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, não são dominados pelas paixões, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a pessoa, por causa dessa natureza pecaminosa, está debaixo da lei do pecado que está nos seus membros. E essa lei do pecado é dominante. Só que agora vem uma nova lei, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte. Somos libertos. Por isso diz o Senhor, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Do quê? Do pecado. Então, como o Senhor nos salva? Este é o ponto essencial. E vos vivificou, Efésios 2, 1 a 10, e vos vivificou estando vos mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo, e aqui todos os verbos são no passado, em que no outro tempo andastes no passado, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes, no passado, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E aqui ele declara: pela graça sois salvos. Estávamos mortos e nos vivifica. Verso 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. A graça nos salva do pecado, E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então somos feitura, fomos feitos, somos construídos para as boas obras. Quer dizer, Ele transforma a nossa mente. E esse é o poder da graça. Só que neste texto não explica o que é a graça. Ele simplesmente declara que somos salvos pela graça. Então, vamos ver que na Bíblia tem umas 5 ou 6 aplicações da palavra graça. E uma delas é o poder redentor, restaurador. Mas tem outras aplicações. Então, quando você lê graça, parece que sempre está falando a mesma coisa. É de graça. Sim, é de graça mesmo. Mas quando Paulo menciona aqui, pela graça sois salvos, se refere a um poder transformador, restaurador. Agora ele explica isto mesmo em Romanos, capítulo 5, versículos 8 a 10, de uma maneira um pouco diferente, que nos ajuda a entender o que é a graça. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Verso 9.
Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, quer dizer, perdoados por causa da morte de Cristo, que é a justificação pela fé, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, então, na morte de Cristo, fomos justificados, perdoados, a justificação pela fé de todos os pecados passados, fomos reconciliados com Deus também, e agora, já havendo sido justificados, perdoados, e tendo sido reconciliados com Deus, agora seremos salvos pela sua vida. Então, o que é a graça? É a vida de Deus manifestada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós recebemos, conforme o próximo texto, pela palavra de Deus. Primeiro Pedro nos diz a importância da obediência à palavra, para que a graça opere a transformação. Capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, quer dizer, nos regenerou, nos recriou, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. De que maneira nos regenera? Verso 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. E verso 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive que permanece para sempre. Então somos regenerados pela palavra, quando obedecida. Não é maravilhoso? Por isso que Tiago 1,21 diz assim: Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada aqui na mente, enxertada, só que tem que ser isso pela obediência, como diz Pedro, certo? Sendo enxertada, diz, a qual pode salvar as vossas almas. Bom, tudo isso no livro Saltaio, na página 69, explica essa questão. Diz assim: a palavra de Deus é a semente. Toda semente tem em si um princípio germinativo. Nesse princípio, está contida a vida da planta. Do mesmo modo, há vida na palavra de Deus. Cristo diz: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Em cada mandamento, em cada promessa da palavra de Deus, está o poder, pelo qual o mandamento pode ser cumprido e realizada a promessa. Aquele que pela fé aceita a palavra, observem que maravilha, recebe a própria vida e o caráter de Deus. Quem tira a pessoa do céu depois de receber a palavra? Ninguém. Só que para receber eu tenho que obedecer à risca. E para isso preciso um poder divino. E para isso preciso render-me à vontade humana, à vontade de Deus. E para isso tenho que ter fé, confiar em Deus. E para ter fé, eu preciso conhecer o amor de Deus. E aí está a cruz do Calvário. Só que nesse processo de obediência tenho que entender, e para entender preciso de hábitos temperantes. Entenderam a ligação? Agora, existem dois elementos que entram neste processo. Eu tenho que entrar no serviço de Deus. Quer dizer, a palavra de Deus não pode ser só teoria, tem que ser teoria e prática. E na prática, vai desenvolvendo o caráter. Por isso, o serviço cristão, página 8, diz: Deus poderia realizar o seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio, lógico. Mas a fim de desenvolvermos caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso entrar na sua obra, participar de sua obra. Precisamos fazer isso. Precisamos partilhar de sua obra. Agora, no livro Temperança, página 20, diz: muitos que professam piedade não procuram analisar a razão do longo período de jejum e sofrimento de Cristo no deserto. Sua angústia não foi tanto por causa do tormento da fome, quanto de sua consciência do terrível resultado da condescendência com o apetite. Observe agora,
Sabia que o apetite seria o ídolo do homem e o levaria a esquecer a Deus e se atravessaria diretamente no caminho de sua salvação. Por que se atravessaria? Porque seria um obstáculo. Porque sem temperança não tenho percepção para discernir as impressões do Espírito Santo, não vou poder entender a profundidade da palavra de Deus e, consequentemente, não vou obedecer à palavra. E aí você compromete todo o processo de transformação. E tem mais um elemento que precisamos considerar. A beneficência cristã na recriação do homem à imagem e semelhança de Deus. Por que a beneficência cristã? São as obras que Cristo realizava em favor dos necessitados. Muitos há que insistem com grande entusiasmo que todos os homens deviam ter participação igual nas bênçãos temporais de Deus. Mas isto não foi o propósito do Criador. A diversidade de condições é um dos meios pelos quais o desígnio de Deus provar e desenvolver o caráter. Contudo, é seu intuito que aqueles que têm haveres terrestres se considerem simplesmente como mordomos de seus bens, estando-lhes confiados meios a serem empregados para o benefício dos sofredores e necessitados. O Senhor, para nos curar do egoísmo, da mesquinhez, para curar-nos da inveja, colocou ricos e pobres. O rico tem que aprender a ser bondoso, misericordioso, compassivo e entender que os recursos que o Senhor lhe colocou nas mãos é para beneficiar o necessitado. Quando ele acumula, acumula, acumula e não participa em auxiliar os que têm necessidade até de alimento, vestuário, etc., etc., é o que o Senhor Jesus fazia. Eles infelizmente, estão comprometendo o seu desenvolvimento espiritual. E aí o Senhor permite que percam tudo em algum momento, e para eles aprenderem que não era o propósito de Deus ao conceder-lhe esses dons. E o pobre, para não sentir inveja do rico, que você está curando sempre nosso caráter. Então, nesse plano todo, existe a possibilidade de obediência e desobediência. Nós temos que ter sempre em mente. Você está estudando a lição da escola sabatina, está mostrando o caminho. Está lendo a Bíblia, está mostrando o caminho. Está lendo o livro Espírito e Profecia, está mostrando o caminho. E aí o Senhor diz, obedeçam, e cabe ao homem desobedecer ou obedecer. Se obedece, a palavra de Deus é enxertada, a natureza espiritual se torna dominante. E aí a natureza carnal não consegue se manifestar. Mas se desobedece, a palavra de Satanás continua sendo enxertada, fortalecendo a natureza carnal, e esta continuará dominante. Só que aí vem o juízo, e no juízo não há mais o que fazer. Por isso diz o Senhor, os traços de caráter que acalentais na vida não serão modificados pela morte ou pela ressurreição. Saireis da sepultura com a mesma disposição que manifestastes em vosso lar e na sociedade. Jesus não altera o caráter em sua vinda. A obra de transformação tem de ser efetuada quando? Agora. Precisamos arrepender-nos dos defeitos de caráter, vencê-los pela graça de Cristo e formar um caráter simétrico, a fim de que sejamos habilitados para as mansões lá do alto. Vocês percebem? É neste tempo de graça que temos que aproveitar toda a oportunidade. Por isso diz, todo aquele que crê em Cristo, todo que confia no poder protetor de um Salvador ressurgido, que sofreu a pena pronunciada sobre o transgressor, todo aquele que resiste à tentação, em meio ao mal, copia o modelo dado na vida de Cristo, esse pela fé no sacrifício expiatório de Cristo, se tornará participante da natureza divina. Aí está a nossa vitória. Porque aí podemos vencer como Cristo venceu. Havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, todo aquele que pela fé obedece aos mandamentos, alcançará o estado de inocência no qual Adão viveu antes de sua transgressão.
Olha, impresionante, ¿ah? Es algo así que transcende a cualquier imaginación humana. Ese texto maravilloso está en los lugares celestiales, página 146. No grande conflito, página 623 dice. Agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nós vamos estudar o que significa isso, ser perfeito em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Satanás nada pode achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Todo mundo aceita isso de maneira muito tranquila, mas a segunda parte que é interessante. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Nós vamos repetir as mesmas palavras do Senhor Jesus. Aí vem o príncipe desse mundo e nada tem em mim. Não tem por onde me tentar. Por quê? Porque estou sob o domínio do poder do Espírito Santo. Não é maravilhoso? Bom, todo esse processo se explica aqui com essa justiça imputada, que é nosso tema de amanhã. Justiça imputada significa perdão de todos os pecados passados, se você aceitar o sacrifício de Cristo como sua única esperança. Então, todos os pecados passados são perdoados. E ainda é suspensa a punição sobre o pecador, porque o salário do pecado é a morte. Suspensa. E aí, justiça comunicada, a perfeição em Cristo, a santificação, o crescimento na graça, etc. E diz, João 6,63, as palavras que vos disse são espírito e vida. Tiago 1,21, por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enchartada, a qual pode salvar as vossas almas. E 1 Pedro nos diz que tem que ser obedecida. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, vive e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, 22, 23. E o Salmo 119, versículo 9 e 11 diz, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Que é o que diz Pedro? Com todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, esse processo dura a vida toda. Em algum momento vamos receber a chuva seródia, já amadurece o grão, o caráter é um caráter perfeito, conforme foram lidos os textos anteriores, e aí vem o selo de Deus. Só que o fundamento de todo este processo é a temperança. Bom, no Espírito Profecia, é bem claro isso também. Exaltai-o do dia 24 de fevereiro. Outro texto. Deus prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja. E essa promessa nos pertence, da mesma maneira que aos primeiros discípulos. A comunicação do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Então, quando você procura o Espírito Santo, tem que procurar receber a vida de Cristo. E isso pela obediência à palavra. Isso está na maravilhosa graça de Deus, 23 de julho. E o fundamento é a temperança. Em algum momento, receberá a chuva seródia, o caráter perfeito, pronto para ser selado para a eternidade. Então, isso que nós vamos estudar a partir de amanhã, começando pela justiça imputada, que é aceitar o sacrifício de Cristo como nossa única esperança de salvação, não existe outra. É o sangue de Cristo que nos purifica de todo pecado. Então, são perdoados todos os pecados passados, suspensa a punição e começa um processo. Eu coloquei numa ordem aqui, não na ordem que vamos estudar, porque nós vamos começar com justiça imputada, justiça comunicada, a perfeição em Cristo, a santificação, crescimento na graça, e esse processo todo que se fala de chuva temporã, e finalmente vamos receber a chuva seródia, que nos dá a perfeição de caráter e recebe o selo de Deus.
Tudo isso explica o mesmo conceito: restauração da imagem de Deus na alma humana. E aí está a parábola das bodas, Mateus 22, 1 a 14, apresenta-nos uma lição da mais elevada importância. Pela veste nupcial da parábola é representado o caráter puro e imaculado que os verdadeiros seguidores de Cristo possuirão. Quando no céu aqui, o linho fino, diz a Escritura, é a justiça dos santos. Apocalipse 19, 8. A justiça de Cristo é seu caráter imaculado e, pela fé, comunicada a todos que o aceitam como Salvador pessoal. Tem que ser comunicado o caráter. Deus fez ampla provisão para que permanecessem perfeitos em sua graça, nada faltando, aguardando o aparecimento de nosso Senhor. Estais prontos? Cuidado de Deus, página 217. Continuando o texto. Estáis trajando a festas nupciais? Estas vestes não cobrirão o engano, impureza, corrupção e hipocrisia. O olho de Deus está sobre vós, como discernidor dos pensamentos e intenções do coração. Podemos esconder nossos pecados dos olhos dos homens, mas nada podemos ocultar de nosso Criador. E observe, tal veste, o próprio caráter imaculado de Cristo, é livremente oferecida, tal veste, a todo ser humano, mas todos que a receberão e usarão aqui. Então, a transformação tem que ser completa antes da vinda de Cristo. Sabe, se nós não pudermos acreditar isso, nós temos que orar muito a Deus, porque esse é o plano de Deus. Essa é a obra poderosa do Espírito Santo. Não é obra humana. Você vê que aqui, para você poder obedecer ao mais simples mandamento, você precisa do poder divino. E então, veio o juízo. E o que vai ser julgado no juízo? Ações, motivos que levaram a essas ações, os pensamentos, o caráter. O caráter são pensamentos e sentimentos combinados. As palavras ociosas. Seremos julgados por toda a palavra de Deus. Então, o juízo é algo minucioso, por isso que nós temos que levar muito a sério a palavra de Deus. Aqui, ações, você tem a parábola que está em Mateus 25, 31, 34, quando o Senhor separa os cabritos e as ovelhas, e o que explica essa parábola, as obras de beneficência, dar de comer ao que tinha fome, dar de beber ao que tinha sede, vestir o nu, visitar o preso, o enfermo, socorrer o enfermo, enfim. E no final diz, as ovelhas que praticaram essas obras, les dá as boas-vindas para o reino eterno, mas aos cabritos que não fizeram tudo isso, tendo oportunidade de fazê-lo, o destino é morte eterna. Porque as ações representam o espírito da pessoa. Se assimilou o espírito de Cristo ou não. Por isso que Tiago diz que pecado, o que é pecado? Sabendo que é o certo e não o faz, isso é pecado. E em 1 Coríntios 13, onde fala sobre o amor, aí nos mostra um motivo. Você pode dar o corpo a ser queimado, pode dar seus bens para os pobres, mas se não tiver amor, de nada serve. Então aqui julgam-se os motivos. Tiago 2, 10 a 13, explica aí que se transgredirmos um mandamento, está falando especificamente adultério e matar. Aí os dois estão nos 10 mandamentos. Mas diz, se você adultera, porém não mata, você é transgressor de toda a lei. E assim também, se você mata e não adultera, você é transgressor de toda a lei. E quando fala isso, parece que fossem Atos. Mas em Mateus 5, 27 e 28, se você lê com cuidado, aí está falando, aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, a lei, eh, a lei julga a pessoa pelos pensamentos, não somente pelos atos.
E o que diz 1 João 3,15 com respeito a matar? Diz, se alguém aborrece a seu irmão, outro diz, se odeia a seu irmão, a outra Bíblia, o tal é assassino. E o assassino não tem vida eterna permanente em si. Então, aqui são analisados pensamentos, sabe, os princípios da lei de Deus, não é só atos, mas vai ao pensamento e sentimento. Nós vamos estudar em um dos temas a seguir, que por que é tão importante esta questão? Porque palavras e atos são fruto dos pensamentos e sentimentos. Então, a cura tem que ser na fonte, para gerar atos, a parte exterior, atos e palavras corretas. Quem mais vai ser julgado? O caráter, que é essa parábola da ceia das bodas do filho do rei, que um homem chega sem a veste nupcial. E por que chegou sem as vestes para as bodas? Porque ele não seguiu o conselho Apocalipse 3,18, que diz, aconselho-te que de mim compres ouro, que é a fé e o amor de Cristo, que compres vestiduras brancas para te vestires, para que não se vea a vergonha tua nudez. E no Apocalipse 19 explica que só a justiça dos santos. Quer dizer, a pessoa não formou um caráter que lhe permitisse ir para as ceias, bodas do filho do rei. E a palavra ociosa, diz, por toda palavra frívola ou palavra inútil que nos falarmos, seremos julgados. Tudo isso registrado no céu. E pela palavra de Deus, toda luz que atingiu nossa mente, por meio do estudo da Bíblia, do Espírito de Profecia, sermões, etc., nós temos a obrigação de recebê-la, porque são bênçãos de Deus. Toda a palavra de Deus vai entrar no julgamento. E aqui que eu leria o capítulo 28 do Grande Conflito, que fala do grande juízo investigativo. Ao abrirem seus livros de registro no juízo e passar em revista perante Deus a vida de todos que creram em Jesus, começando pelos que primeiro viveram na terra. Nosso advogado apresenta os casos de cada geração sucessiva, finalizando com os vivos. Todo nome mencionado, cada caso minuciosamente investigado. Claro, vai ser investigar ações, motivos, pensamento, caráter, palavra ociosa, vão ser julgados por toda a palavra de Deus. E observem, quando falam de advogado, você pensa, ele não vai defender de tudo, nada. Aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Quando alguém tem pecados que permaneçam nos livros de registro, para os quais não houve arrependimento nem perdão, seu nome será omitido do livro da vida e o relato de suas boas ações apagado do livro memorial de Deus. Você percebe a importância desta questão? Para concluirmos, quero ler apenas uns textos que nos mostram que temos que agir com muita responsabilidade diante de Deus quanto à nossa salvação. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é a verdade. Eventos finais, página 218. Eu tenho feito muitíssimas semanas de oração, muitíssimas, sabe? Sobre este assunto, o plano da redenção e a saúde. E eu tenho visto que nas igrejas, estou falando isso para que fiquem atentos, viu? Atentos daqui para frente. Nas igrejas existem três grupos de pessoas: desinteressados, curiosos e interessados. Os desinteressados, um grupo muito grande, eles nem aparecem, vão só no sábado, no segundo sábado de manhã e ponto. Os curiosos aparecem ali, observam, alguns ficam, a maioria vai embora. E os interessados, um grupo pequeno. Mas esses que não vão para não ouvir, porque acham que não ouvindo não tem responsabilidade, a palavra de Deus chegou nessa igreja, a luz chegou nessa igreja, são tão responsáveis como se a tivessem ouvido e rejeitado. E aí não haverá desculpa.
os que preferem continuar no erro quando poderiam compreender o que é a verdade. Isso é muito sério. No tempo em que a luz da reforma e saúde brilhou sobre nós, e desde então tivemos a diária indagação: estou praticando a verdadeira temperança em todas as coisas? É o meu regime de molde a colocar-me na posição em que eu possa realizar a maior soma de bem? Isso está em Conselho sobre Regime Alimentar, página 19 e 20. Continuando o texto. Se não podemos responder afirmativamente a essas perguntas, permanecemos em condenação diante de Deus, pois Ele nos fará inteiramente responsáveis pela luz que fez brilhar em nosso caminho. Deus releva o tempo de ignorância, mas tão logo a luz brilhe sobre nós, Ele requer que mudemos os hábitos destruidores da saúde e que nos relacionemos devidamente com as leis físicas. Por quê? Se não fizermos assim, compromete a dimensão espiritual, a dimensão mental, a dimensão psicossocial. Lembre desse conjunto. Bom, todo esse material você pode encontrar no canal Sinais da Eternidade, os mais recentes, e também no canal Saúde para a Eternidade, que tem uma série de temas sobre vida no campo. Eu fico pensando em todo este assunto e eu fico realmente vendo o que está acontecendo no mundo, furacões, terremotos, guerras, inundações, etc. Nós temos que repensar nossa vida de adventista, sabe? Porque ser adventista é muito bom, mas não é suficiente para ir no céu. Isso nos impõe uma grande e séria responsabilidade quanto à nossa salvação e quanto à salvação dos outros. Porque tudo isto que estudamos hoje, quantos cristãos na Terra, nesse planeta Terra, entendem isso? Vocês acreditam que percebem que praticamente ninguém, os cristãos nesse mundo, sabe, de quantas denominações existem no mundo, não entendem nem um pouco sobre o plano da redenção. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque primeiro precisamos viver para ensinar. Eu não posso ensinar uma pessoa a mudar hábitos se eu tenho maus hábitos. Não tem como. Eu peço ao Senhor que Deus abençoe a todos, porque é muito sério.